Olá, boa noite pessoal, que bom poder aí chegar na sua casa, que bom aí poder estar com vocês mais uma vez aqui através dessa live, com o propósito de juntos estarmos buscando a direção de Deus, falando com Ele, aprendendo da sua palavra, pensando juntos aí sobre temas bem relevantes aí das Escrituras, um momento de nos fortalecermos, de ajudarmos uns aos outros, de orarmos uns pelos outros. Eu convido você aí essa noite mesmo para que possamos fazer isso, Esteja focando aí nesse momento, onde juntos estaremos buscando a direção de Deus para as nossas vidas, nos alimentando da palavra de Deus, porque é um alimento necessário, um alimento realmente que fortalece a nossa alma, que nos traz esperança. E eu convido você, nesses minutos aí seguintes, a estarmos juntos aí na presença de Deus. Amém? Não saia daí, fique junto aí, ok? Eu vou começar esse momento então com uma oração, convidando você aí na sua casa, se buscando a presença de Deus, a direção de Deus. Estamos aqui no Top Live, Lembrando que os nossos pequenos grupos, que nos reunimos durante a semana nos lares, nós chamamos de TOP, que significa Tempo de Oração e Palavra. Um momento transformador, edificante, que tem transformado vidas, que tem fortalecido famílias. E é claro, você que não faz parte da igreja, quer participar conosco desses momentos aí, você está convidado também. Quando estivermos, espero em breve, nos reunindo novamente, aprendendo uns com os outros, a palavra de Deus, orando uns pelos outros. Pense que momento fantástico, que momento de comunhão, momento de alegria, enfim, de rirmos juntos, de chorarmos juntos e orarmos juntos. Eu convido você então para nós orarmos nesse momento, falando com o nosso Deus, na sua casa aí, com a sua família, de mãos dadas, ou não, mas que possamos estar em comunhão com aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é por nós, que não rejeita a nossa oração. Vamos orar? Pai de amor e poder, na Tua presença estamos e somos imensamente agradecidos por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, de estarmos juntos, ó Pai, em sintonia com o Senhor, mesmo online aqui, mas sabendo que o Senhor está presente na casa de cada um que está nos acompanhando nesse momento. Deus querido, derrama sobre a vida de cada um, ó Pai, da Tua alegria, da Tua paz, fortalecendo a fé dos Teus filhos, ó Pai, aquietando o coração, ó Deus, para que esse momento aqui, ó Pai, de aprendizado da Tua palavra, esse momento de oração, seja um momento transformador, ó Deus, abençoador na vida de cada um. Nós oramos e tudo entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Nós vamos ouvir uma canção nesse momento que fala sobre o cuidado de Deus, e logo após nós estaremos aí juntos com uma reflexão aí preciosa da palavra de Deus para os nossos corações. Quando
Isso aí, meus irmãos e demais aí que estão assistindo essa live. Como é bom aí ouvir essa canção. Agradeço aí ao Edson e à Regina por essa colaboração aí. Que de fato possamos descansar sabendo que Deus cuida de nós em todos os momentos, em todas as situações, né? Eu convido você nesse momento para a nossa reflexão da noite, pensando um pouquinho aí sobre um tema que não é nada novo, um tema tão óbvio, mas que é tão essencial falarmos sempre sobre ele, reafirmarmos sempre e nos avaliarmos como que está a nossa vida de oração, né? E para isso eu gostaria de ler com vocês um texto da Palavra de Deus, bem simples, bem curto, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. E a pergunta primeira justamente é o que esse texto tão pequeno, essa frase realmente tem a nos ensinar. O que isso tem a ver comigo e com você? Primeiramente eu gostaria de pensar assim com vocês, que os momentos mais desafiadores, os momentos, enfim, mais difíceis da vida da igreja foram sempre regados com muita oração. Até mesmo observar a história dos reformadores, a história dos avivalistas, né, foram homens que eram movidos por oração. E nós percebemos assim na história como um todo, o quanto que a oração foi algo extremamente transformador, realmente nesses contextos. E por isso que é muito importante nós pensarmos sobre algo que é tão prático, algo que ao mesmo tempo é simples, mas é profundo, com respeito à nossa intimidade com Deus. Já percebeu que às vezes nós corremos o risco de não dar a devida atenção a esse meio de graça tão maravilhoso, que é um presente de Deus para a nossa história? Às vezes parece que no decorrer da nossa vida, estamos tão acostumados em relação à oração, que nos esquecemos de fato de que é algo imprescindível na nossa história, é algo imprescindível na nossa vida. Sei lá, é como a água, que nós carecemos dela, tomamos todos os dias, mas nem sempre nós agradecemos a Deus, obrigado pela água. E a oração de fato é um presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de pensar com vocês assim um pouco essa noite, que quando nós falamos de oração, é um quesito que nós sempre estamos em dívida. É claro que logo no início dessa pandemia, nós percebemos assim claramente que as pessoas estavam mais apreensivas e com isso as pessoas estavam buscando mais a Deus. Não estou falando que não estão buscando, mas não sei se aconteceu com você já isso, mas no decorrer dos dias, parece que as pessoas vão deixando isso meio de lado. Em outras palavras, talvez parece que às vezes nós começamos muito bem nessa questão da oração, mas no decorrer da maratona nós vamos, parece que, perdendo o ritmo, e nós não podemos realmente parar nessa questão da oração. Talvez o grande risco é deixarmos que a oração se torne um negócio meio mecânico, sabe? Uma coisa assim que fazemos apenas por um hábito, e fazemos às vezes por um costume, deixando assim de desfrutar de fato do que é realmente a oração. Conversando com alguém nesses dias, e a pessoa justamente até me questionou, né, nesse sentido de que, será que Deus não está cheio de tanto ouvir as pessoas falando Covid, coronavírus, para Ele sempre é o mesmo pedido, parece tão repetitivo, parece que, até para a gente às vezes parece chato você orar todos os dias pedindo a mesma coisa. Não, gente, Deus não rejeita a oração. Deus é um Deus que é por nós. Deus, Ele realmente não rejeita o coração quebrantado, o coração contrito. Ele se inclina realmente para ouvir o nosso clamor. Isso é tão importante nós pensarmos e refletirmos realmente nesses dias os quais nós estamos passando. Porque eu gostaria que você pensasse assim nesses minutos aqui que temos de
de reflexão. Como é que anda a nossa amizade com Deus? Como é que anda esse teu encontro diário com Deus? Porque, gente, a oração é esse encontro maravilhoso com o Rei do Universo. Talvez no dia a dia nós perdemos até mesmo essa perspectiva de que estamos falando com o Rei dos Reis, estamos falando com o Deus Todo-Poderoso. É por isso que precisamos todos os dias estar refletindo, avaliando sobre esse privilégio que temos realmente de falarmos diretamente com Deus, esse contato direto com o Criador. Gente, que coisa maravilhosa que é a oração, para não deixar que isso se torne algo tão mecânico, para não deixar que isso se torne algo não prioritário, né? É um meio de graça. Pode saber que quando a nossa amizade com Deus, quando a nossa vida de oração não é nutrida, ela deixa de ser prioridade. E quem perde com isso somos nós. Quem perde com isso é a nossa vida. E é interessante que quando ela deixa de ser prioridade, nós até encontramos desculpas. E desculpas às vezes até plausíveis a nosso ver. Por que não oramos mais? Por que não oramos tanto? Por que não buscamos tanto a Deus? E esse trecho pequeno aqui da palavra de Deus nos traz algumas profundas reflexões com respeito a algo que deveria ser tão óbvio na vida do cristão, a oração como sendo um estilo de vida, mas infelizmente nem sempre é. E esse pequeno versículo aqui, se você for olhar para a sua Bíblia, está aqui no meio de vários preceitos, aqui no final aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, vários preceitos com respeito a algumas virtudes recomendadas aos cristãos de Tessalônica e aos cristãos, é claro, de todos os tempos, inclusive nós hoje. E Paulo então encerra essa carta aqui com algumas coisas muito práticas, muito básicas com respeito à vida cristã. E são coisas práticas e básicas que nós precisamos estar refletindo sobre isso. E diante do texto que nós lemos aqui, temos uma prática imprescindível, essencial para a tua vida e para a minha vida, para a vida do cristão, que é a questão da oração. E eu gostaria de observar só duas coisas rapidamente com vocês. Primeiramente, que a oração aqui nós vemos, ela é um mandamento, né? Orai. Não tem como. E por que é um mandamento? Acho que uma coisa muito simples é que não tem como considerar o cristianismo, não tem como considerar a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus sem oração. Não há como ser cristão sem oração. Não há como ser discípulo de Jesus sem oração. A oração faz parte do DNA daquele realmente que manda a Deus, que ama a Deus, melhor dizendo. E uma das coisas interessantes, gente, já que é um mandamento, e é um mandamento divino, com Deus não se discute. Nós obedecemos a Ele. Se aqui está na palavra de Deus como um mandamento, como um imperativo, então significa que é importante, é essencial para as nossas vidas. Lembrando que Deus, na sua palavra, Ele quer sempre o nosso bem. A sua vontade para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus, Ele envia e derrama tanta graça sobre nós, que nos dá esse meio de graça maravilhoso, que é justamente a oração. E é um mandamento para nós não esquecermos jamais de que é imprescindível orarmos. Não tem como negociarmos isso, não tem como trocarmos isso por outra coisa. E os mandamentos, quando olhamos para a oração como sendo um mandamento, eu gosto sempre de pensar naquilo que o apóstolo João fala, Jesus mesmo fala, com respeito que os mandamentos não são penosos, né? Deus não está nos mandando fazer algo de ruim. Deus não está nos mandando fazer algo que vai nos prejudicar. Não, Deus está nos dando um presente, Ele quer o nosso bem. O próprio Cristo foi exemplo claro de oração, Ele sempre se retirava para orar, Ele sempre estava em comunhão constante com o Pai. Nos momentos que antecederam a cruz, Ele estava ali em comunhão com Deus. Então é importante nós pensarmos de forma muito prática sobre isso, na oração, como sendo um mandamento, para que eu e você não tenhamos como tentar negociar isso, que não tem como. E é claro, gente, é um mandamento abençoador, é um mandamento transformador, cujos resultados são
enfim, maravilhosos para a nossa história, na nossa vida. Os resultados da oração trazem realmente fortalecimento, ânimo, esperança para os nossos corações. É claro que por ser um mandamento, como já falei, por ser uma ordem aqui, nós devemos tomar cuidado para não fazer da oração um exercício penoso, algo complicado, algo difícil, algo cansativo. Como já disse certo teólogo, se não me engano foi J. Packer, oração é ir do dever ao deleite, né? Nós sabemos aqui que é um dever de todo cristão orar. A oração é prioridade, sim, mas nós temos que ir do dever para o deleite, deleitarmos realmente, nos deleitarmos na presença de Deus. Gente, oração é tudo isso, é devoção, é reverência, é luta, envolve luta, é realidade, porque nós estamos colocando a nossa realidade diante de Deus. Mas devemos nos lembrar que a oração é transformadora para a nossa história. A oração muda os nossos corações. É colocado aqui como mandamento também para nós não esquecermos da seriedade da oração, gente. Com a oração não se brinca, a oração se pratica, a oração se vive. O apóstolo Paulo foi alguém que desfrutou tremendamente realmente desse encontro maravilhoso com Deus. Vemos tanta coisa acontecendo na sua história, na sua vida, tantos anseios colocados diante de Deus, tantas questões colocadas diante de Deus, e Deus ali respondendo, Deus agindo na vida dele. E é isso que ele passou por todo tipo de provações, por todo tipo de contexto realmente na sua caminhada. A igreja primitiva estava em constante oração, e isso levou aquela igreja a experimentar de ousadia, de uma força extraordinária, realmente em meio a tantas perseguições e tantas situações ali no decorrer da história. É claro, gente, com isso, eu convido você a refletir sobre a sua vida de oração. Você, já que a oração é um mandamento de Deus, é um meio de graça, mas vemos aqui como um mandamento. A pergunta que te faço é: qual é a importância que você tem dado? Como que está a sua prática diária de oração? Alguém um dia me disse o seguinte: pastor, eu não gosto de orar antes de dormir, porque eu começo a orar e depois eu durmo, e não sei onde parei a oração. Mas eu digo para você que é melhor você dormir orando, do que você dormir sem orar. Interessante, quando vamos para a história mesmo, para a vida de João Calvino, nós vemos assim que ele orava ao acordar, antes de começar qualquer trabalho, ele orava ao meio-dia, à tarde, antes de começar qualquer trabalho, ele orava, e antes de dormir, ele se colocava diante de Deus. E em nenhum momento nós vemos na história ele fazendo desse exercício algo penoso. Por isso que, se às vezes a oração tem sido penosa para você, é difícil gastar tempo na presença de Deus, eu creio que nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir que Ele transforme o nosso coração, para que possamos realmente desencilhar de tudo aquilo que faz com que a oração seja penosa, porque ela não deve ser. Pelo contrário, é um meio de graça. A palavra de Deus é Deus se revelando a nós, e a oração aí é eu e você nos colocando diante de Deus, abrindo nosso coração, sabendo que temos um Deus amoroso, gracioso para conosco. Mas uma segunda lição aqui desse texto para pensarmos é a questão do sem cessar aqui. Não podemos ser simplistas de considerar aqui, dizer que sem cessar significa você passar 24 horas orando, você não parar de orar, deixar tudo que você tem que fazer e se dedicar somente à oração. Não, sem cessar aponta justamente para não sermos esporádicos na nossa vida de oração. Sem cessar aqui significa que a oração deve fazer parte de você e não apenas um exercício esporádico. Não é algo que você tem que fazer de vez em quando. Inclusive, o termo aqui traduzido por sem cessar no grego não significa continuamente, e sim voltar a fazer constantemente. É intimidade, é comunhão, é conversa, é diálogo com o Eterno. E nesse aspecto, infelizmente, muitos se achegam diante de Deus apenas quando as coisas não vão bem,
Muitos se lembram de Deus, inclusive apenas quando as decisões não dão certo, decisões essas que às vezes tomaram antes de buscar a Deus, tomaram sem buscar a direção de Deus. Portanto, sem cessar demonstra a nossa dependência de Deus, sem cessar demonstra o nosso anseio por Deus, que nós ansiamos realmente estar na presença dele. Por isso que nós não podemos ser relapsos de nossa vida de comunhão com o nosso bondoso amigo, aquele que está conosco em todo tempo, aquele que vem até nós, aquele que nos convida a irmos até ele, vinde a mim, aquele que nos dá paz não como o mundo dá, aquele que nos ensina a como orar. Hebreus 4 nos convida a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça. É o trono da graça. É por isso que, se a gente for avaliar, refletir profundamente sobre isso, nós vamos perceber que não tem como viver sem orar, não tem como vivermos sem buscar ali a direção de Deus. Não deixe que a oração soe repetitiva, não deixe que a oração soe como algo mecânico, mas que possa ser uma conversa abençoadora e transformadora realmente com o melhor amigo. Orar sem cessar aqui, o sem cessar aponta justamente para algo também, uma verdade teológica importantíssima e prática para as nossas vidas, que é a perseverança. Aquilo que Jesus já disse, vigiai e orar. Essa questão de estarmos em constante comunhão com Deus, a questão de perseverarmos, porque esse é o caminho de Deus para as nossas vidas, e Deus nos dá condições para perseverarmos. Deus é tão gracioso conosco que Ele nos ajuda a perseverarmos. Por isso que se torna esse estilo de vida a oração, e principalmente nos dias os quais estamos passando. Lembre-se disso, gente. A oração ela reordena as nossas motivações, ela coloca as coisas no seu devido lugar, ela coloca a nossa mente em ordem, ela coloca o nosso coração em ordem, porque Deus age através das nossas orações. Veja bem, talvez nós não consigamos às vezes desejar o que deveríamos desejar, falar o que deveríamos falar, ser o que deveríamos ser, mas precisamos e temos uma ajuda maravilhosa de Deus. E quando nós nos colocamos diante dele, Deus me ajude, Ele nos ajuda. Deus, coloque em ordem a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções. Ele faz isso. Somente Deus oferece ajuda que alcança as áreas mais profundas da nossa história, da nossa vida, do nosso coração. Somente Ele. Em outras palavras, a oração transforma a teologia em passos práticos, ou seja, tudo que aprendemos sobre Deus, está presente na forma como conduzimos a nossa vida. A oração é onde nós colocamos de fato tudo aquilo que aprendemos. Deus está comigo, Deus ouve a minha oração, Deus não rejeita. Por meio da oração recebemos da sua alegria, do seu conforto, da sua paz, da sua força, do seu cuidado, da sua proteção. Então não podemos, gente, encerrando essa reflexão, não podemos de forma alguma perder algo extraordinário que podemos desfrutar todos os dias, que é o encontro com o Rei do Universo. É uma conversa sincera, direta com aquele que é por nós. Lembrando, gente, é uma conversa direta com Deus, não tem intermediários. Lembrando que o próprio Cristo já deixou muito claro na oração do Pai Nosso. Devemos achegar diante daquele que é um Pai amoroso. Em outro momento lá em Lucas, Jesus disse que se os pais terrenos podem dar boas dádivas aos seus filhos, imagine o Pai Celeste. O nosso Deus é um Deus que tem prazer realmente em nos abençoar. O nosso Deus é um Deus que não rejeita o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Portanto, estar na presença do grande Eu Sou, ser ouvido pelo Deus soberano, isso deve nos surpreender a cada dia. E se você às vezes tem perdido isso, se você já foi alguém que orou muito mais e hoje não está tão firme assim na oração,
Eu convido você nesse momento a resgatar, a recomeçar a sua vida de oração, a resgatar esse precioso e maravilhoso meio de graça dado por Deus. Isso é transformador. Lembre-se, a oração é transformadora. Eu gostaria de encerrar lembrando da pergunta do breve catecismo do Westminster, quando diz o seguinte: o que é a oração? E a resposta é: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes à sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e reconhecimento das suas misericórdias. Gente, oração é isso, é colocarmos tudo diante de Deus, oferecermos tudo, sabendo que Deus age, que Deus cuida, que Deus trabalha, que Deus trata, que Deus transforma, que Deus reordena as coisas, que Deus, enfim, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Portanto, se achegue confiadamente diante do trono da graça. Se às vezes você não tem experimentado realmente desse maravilhoso meio de graça, hoje é o momento oportuno para recomeçarmos. Hoje é o momento oportuno para você começar a levar realmente a sério, e você vai perceber no seu dia a dia como é transformador orar, como é transformador realmente ter a oração como estilo de vida, porque de fato, sem oração não dá para viver. Sem oração não tem como enfrentar dias os quais estamos passando. Nós carecemos realmente dessa constante conversa, amizade com o Deus Todo-Poderoso. E Ele é propício a nós. Pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele é propício a mim e a você. Amém? Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e que possamos de fato levar a sério essa prática diária da oração. Que não seja algo penoso, mas que seja algo transformador na sua vida, na sua família. Desfrute desse encontro com o Criador, desses momentos maravilhosos na presença dEle. Lembre-se, Ele não rejeita a sua oração. E vou deixar aqui algumas coisas para meditarmos essa noite. A primeira delas é: você tem desfrutado desse meio de graça? Você tem desfrutado desse convite, desse encontro maravilhoso com o Deus vivo? Como é que está a questão da tua motivação em estar na presença de Deus? Pelo que você tem orado? Se você tem orado, pelo que você tem orado? Quais são os pedidos? Quais são os anseios que você tem colocado diante de Deus? E depois dessa reflexão, pelo que você deve orar hoje? Para que Deus coloque mais anseio no teu coração por Ele? Não sei, pode ser. Para que Ele fortaleça a tua fé? Para que Ele aquiete seu coração? Para que Ele tire a ansiedade do teu coração? Para que Ele restaure aquilo que precisa ser restaurado lá na sua família? E talvez você cansou de pedir isso e falou: acho que Deus não vai mais me ouvir. Esse é o momento de colocarmos algumas coisas que às vezes já cansamos de colocar diante de Deus. Lembre-se, a oração é um encontro extraordinário com o Rei do Universo, com o Deus soberano. Você tem orado na palavra? Essa é a última questão e eu convido você a experimentar disso. Orar na palavra, ou seja, meditando no texto bíblico, orando a partir daquele texto bíblico, dentro daquilo que Deus fala com você através daquele texto bíblico. Experimente isso na sua caminhada. E que em nome de Jesus possamos, em todos os momentos, em todos os dias, orar sem cessar. Que possamos sentir saudade sempre de estarmos na presença de Deus. Que não deixemos realmente de ligar para Ele, de estarmos ali em comunhão com Ele, de desenvolvermos essa amizade gostosa e transformadora com o Deus Todo-Poderoso. Porque conforme diz o Salmo 34, aprovai e vede que o Senhor é bom, e Ele é bom. Ele é o Deus que derrama da sua bondade, da sua graça todos os dias, porque o seu trono é o trono cheio de graça. Amém?
Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu gostaria de encerrar esse momento orando com você e por você, né? Onde você estiver aí de novo, eu gostaria de orar pela sua família. Em meio a tudo isso, eu creio que devemos sim continuar orando por essa questão do coronavírus. Sim, lembre-se, Deus não se cansa de ouvir a tua oração nesse sentido. A oração transforma você, fortalece você. Continue clamando ao Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento, e assim, ó Deus, visita nesse momento, ó Pai, cada um, ó Pai, que está aí nos assistindo, que está aí participando, ó Pai, dessa live, que o Senhor esteja guardando e cuidando, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a fé de cada um, ó Pai, que o Senhor esteja guardando e guiando, ó Pai, os passos, ó Pai, de cada um, e em nome de Jesus, de uma forma muito especial, ó Deus, vem trazer sobre cada família, sobre cada lar, ó Pai, da tua alegria, da tua paz, ó Pai, do teu consolo, ó Pai, e que de fato o Senhor seja invocado, buscado, adorado, ó Pai, em cada lar, ó Deus, em nome de Jesus, que cada família, ó Pai, que nos ouve nesse momento, que nos assiste nesse momento, possa considerar, ó Pai, de forma mais prática, de forma mais profunda, a questão da importância do orar sem cessar. E que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, essa vida de comunhão. Coloca anseio, desejo no coração dos teus filhos e filhas, ó Pai, pelo Senhor, por estar na tua presença, porque isso é transformador, ó Pai, é maravilhoso, Deus. Pedimos assim, ó Pai, a tua bênção, a tua graça sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre essa situação, ó Pai, o qual não cansamos, ó Pai, de colocar na tua presença. Porque sabemos que o Senhor é o Deus que ouve, que atende, que nos responde. O Senhor é o Todo-Poderoso. Deus querido, sara a nossa terra. Deus querido, age com poder e graça, ó Pai, sobre essa situação. Nós clamamos, nós pedimos, ó Pai, e que os teus filhos possam desfrutar de uma noite maravilhosa de descanso, ó Pai. Também, ó Deus, aquietando, fortalecendo, cuidando, sustentando, tirando todo medo, toda angústia, toda ansiedade, ó Pai, do coração dos seus filhos, ó Pai. Nós pedimos assim a tua bênção, a tua graça, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Amém, povo de Deus. Até quinta-feira, para mais uma live, aí às 20 horas, o Top Live. E também amanhã, mais uma vez, estaremos juntos pelo Facebook, às 20 horas, no momento ali de oração. Assim como foi ontem, amanhã nós teremos então um momento de oração. Às 20 horas, nós teremos um momento de oração. Você pode, enfim, enviar seu pedido, estaremos juntos aí na presença de Deus, ok? E se você precisar de um aconselhamento, de uma palavra, de uma oração, estamos aqui para ser bênção aí na sua vida, instrumento de Deus na sua vida, ok? Nos procure, né? Envie mensagem aí, nós certamente estaremos aí orando por você, por sua família. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. E que Deus guarde e cuide de uma forma muito especial de cada um de vocês. Um grande abraço, gente. Nos acompanhe aí, curta lá a nossa página e se inscreva lá no nosso canal, nos ajude aí, né? Estamos aí a cada dia aprendendo e desenvolvendo essa questão aí do mundo virtual, do mundo online, né? Que Deus abençoe. E vamos lá, firmes e fortes aí na oração, firmes e fortes aí na nossa comunhão com Deus. Um grande abraço, gente. Tchau. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver,
além do meu olhar. Sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá. A tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá no coração que chora, no abraço que consola. Lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, oh, ali, Senhor. É verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está.